Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Olha, meus amigos, meus irmãos que me ouvem, hoje eu quero falar um pouco a respeito do plano da redenção, como está escrito aqui em Apocalipse 5, que diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha, meus amigos, aqui é o livro da redenção. O que é o livro da redenção? Esses 7 selos, nós estávamos presos dentro desses 7 selos. Mas Adão, ele era o homem que deveria ter abrido esses selos. E ele deveria ter abrido esses selos para que os nossos nomes, ser os nomes eternos. Mas para que vocês venham entender aqui em Efésios 1, diz assim, capítulo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha, para que vocês venham ver que nós, como também elegeu nele antes da fundação do mundo, está vendo? Então nossos nomes estavam escritos dentro desse livro, e nós estávamos presos dentro desses selos. Mas Adão era o homem que deveria ter rompido esses selos. E se Adão tivesse revelado esses selos, rompido esses selos, nós seríamos eternos, nós seríamos imortais. Mas como a raça humana caiu, nós viemos pelo sexo, e tudo aquilo que vem do sexo é morte. Nós éramos para vir no mundo como Jesus Cristo veio. O Espírito Santo falou a palavra no ventre de Maria e nasceu Jesus. Se Adão tivesse falado a palavra no ventre de Eva e o filho nascesse, nós seríamos imortais, porque Jesus Cristo, ele veio na mesma via de Adão. Jesus Cristo não foi homem igual eu e você. Não, Jesus Cristo, ele era divino. Ele era divino, ele veio do nascimento perfeito. Ele veio pelo poder da palavra. O anjo trouxe a palavra. Quando o anjo anunciou a Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo. Então, a palavra foi falada e Maria foi grávida da palavra. Se Adão tivesse falado a palavra, no ventre de Eva nasceria nós, seres imortais. Aí Deus, nos conhecendo, nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Vocês podem entender isso? Que se seu nome não estiver escrito lá no livro da vida, antes da fundação do mundo, você não é filho. É por isso que Deus, nos conhecendo, ele nos predestinou, como está escrito aqui, ó. Diz assim, ele fala assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, está vendo? Para que fosse santo e irrepreensível diante dele em caridade. Antes da fundação do mundo, quer dizer, os filhos de Deus são eternos. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. E fala assim: nos predestinou para filhos de adoção. Predestinação, meus amigos, é uma coisa que já vinha feito para ser. Predestinação é uma coisa, é um propósito completo. Todos os filhos de Deus são predestinados à vida eterna. Mas tem pessoas desse mundo aqui
que não é da linhagem de Deus. Mas Deus, quando nós estávamos presos dentro dos selos, Deus tratava com o povo de Israel como nação, mas Deus não poderia salvar nenhum gentil para cumprir o pacto que ele fez com Abraão, que a descendência de Abraão seria como a areia do mar. Mas para que Deus viesse salvar os gentios, tinha que haver um que tivesse na mesma posição de Adão para romper esses selos, para tirar nós de dentro da história. Esses 7 selos que foram rompidos pelo Cordeiro para tirar os filhos de Deus de dentro da história dos selos, para ser manifesto aqui sobre esta terra. Então, é por isso que o plano da redenção, quando Adão caiu, Adão perdeu o direito sobre esses selos, de abrir esses selos, de romper esses selos, e não achou mais ninguém digno de abrir esses selos, nem de olhar para ele. Mas Deus, ele se fez carne. No princípio era o verbo. Olha, no princípio era o verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, Deus se fez carne, para romper esses selos, para trazer nós para dentro da história da humanidade. Porque se o Cordeiro, se Jesus Cristo não viesse na terra, pagar o preço para trazer os seus filhos redimidos, sob a palavra, nós estávamos presos até hoje dentro desse selo. Por isso, meus amigos, que o Cordeiro teve que vir ser sacrificado, teve que ser imolado pelo poder da predestinação, para que nós viéssemos ser manifestos do decorrer das eras da igreja, e para Deus cumprir a promessa que Deus deu a Abraão. Mas quem são esses que serão salvos? Em Apocalipse 13, versículo 8, diz assim, para que vocês possam entender o poder da predestinação, como está escrito aqui, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. As pessoas que vão adorar a Deus, que é o anticristo, são esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo, meus amigos? Amém. Vocês estão entendendo que existe um povo aqui na terra que o nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Tem um povo aqui na terra que ele não é filho de Deus. Eles não são predestinados à vida eterna. Isso as religiões não têm coragem de dizer isso para vocês. Mas Jesus Cristo veio para buscar os que são seus. Deus tem uma família de filhos, que essa família de filhos, Deus fez um pacto com Abraão. Porque foi assim, meus amigos, quando Adão caiu, Deus olhou do céu para a terra, não viu nenhum justo que pudesse redimir o próprio homem. Mas porque Jesus Cristo é filho de Deus, não é que Deus se torna uma segunda pessoa, nem uma terceira pessoa, por isso. Jesus Cristo, porque Deus, o Espírito Santo, ele era mudo, mas o Espírito Santo, para manifestar todos os seus atributos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que tocamos, ele teve que criar a palavra, e a palavra foi gerada dentro de Deus, como uma mulher gera um filho. Vocês estão entendendo? Aquela palavra que foi gerada, a palavra é gerada de 7 atributos, a estatura de um varão perfeito. Qualquer homem que ele chega, que tem esses 7 atributos nele, ele pode falar a palavra, que a natureza, ele controla toda a natureza. É o que compõe a palavra: fé, temperança, longanimidade. E o profeta irmão Branham, ele alcançou essas 7 virtudes. Deus, numa caçada, o irmão Branham estava caçando,
E Deus falou para o irmão Branham assim: fala a palavra. O irmão Branham falou assim: eu quero um esquilo vermelho ali, e outro ali, e outro ali. O irmão Branham matou os esquilos pensando que estava matando uma visão. Mas a palavra do irmão Branham gerou aqueles esquilos. Não foi a palavra de Deus que gerou aqueles esquilos. Deus mandou que o profeta falasse a palavra. Quando ele falou a palavra, aqueles esquilos se manifestou do nada pelo poder da palavra do profeta. Espero que vocês estejam entendendo isso. O profeta do irmão Branham, ele alcançou essas 7 virtudes, a estatura de um varão perfeito. Então, meus amigos, aí Deus, ele gerou essa palavra dentro dele. Essa palavra foi filho, porque foi gerada. Mas quando Deus viu que a raça humana estava toda caída, ele sacrificou esta palavra para que trouxesse a raça humana de novo na mesma posição de Adão. E essa palavra, o verbo desceu e se fez carne, e se fez participante de carne e sangue. Vocês estão entendendo? Essa palavra foi participante de carne e sangue. Mas quando Deus sacrificou sua palavra, ele quis refletir o seu sentimento em uma pessoa. O seu sentimento foi refletido em Abraão. Sara era uma mulher estéril, que não podia gerar filho. E Deus deu uma promessa a Abraão de um filho. Abraão chegou a pensar, dormiu com um escravo e teve outro filho, que não era da linhagem que Deus prometeu. Mas Deus, ele cumpriu com Abraão aquilo que ele prometeu. Quando o menino nasceu, estava cheio de sabedoria e graça. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, aquele filho da promessa. E Abraão, quando Abraão foi sacrificar Isaque, com aquela dor no coração de sacrificar o seu filho, mas temente a palavra, temente a Deus, ele ia sacrificar, mas no coração dele estava aquele mesmo sentimento que Deus sacrificou a sua palavra para trazer de novo a raça humana, porque Adão perdeu esse direito. Tinha que vir um sem pecado, sem mancha, um inocente para pagar o pecado de Adão. Então, meus amigos, nós gentios estávamos presos nesses selos, mas precisava que viesse um justo santo para romper esse selo, para manifestar os filhos de Deus nas eras da igreja. Vocês estão entendendo? Nas eras da igreja. Aí nós estamos aqui. Eu sou um dos filhos de Deus que manifestou nessa 7ª era. Mas o Cordeiro abriu os selos na eternidade. Mas tem um selo que o Cordeiro não pôde abrir, porque esse selo só pode ser aberto na terra. E esse selo que será aberto na terra, isso se chama o 7º selo. Dentro do 7º selo está o segredo dos nossos nomes, que estava escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Nossos nomes estão escritos dentro desses 7 selos, desse 7º selo. Mas para que esse 7º selo venha se romper, porque o 7º selo começou a ser rompido, mas Deus interrompeu, como o profeta disse, que Deus interrompeu o 7º selo, mas o 7º selo vai ser completamente aberto quando for revelado os nossos nomes que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Aí nós seremos imortais, nós seremos de novo filhos e filhas de Deus, pelo poder do seu novo nome. Esse nome que você tem, meus amigos, é um nome terreno, mas existe o seu verdadeiro nome que está escrito dentro desse livro da vida do Cordeiro. Que esse 7º selo é que detém você saber o seu verdadeiro nome. Mas quando você souber o seu verdadeiro nome, rapidamente você vestirá as compridas vestes brancas. Olha, meus amigos, o irmão Branham, ele alcançou a estatura do varão perfeito,
Mas Deus chegou para o irmão Branham e falou assim, ó. Tinha 7 montes. Ele disse para o irmão Branham assim: eu vou te dar um sinal eterno. Quantas letras tem seu nome? Aí o irmão Branham soletrou: 7. E quantos picos tem essa montanha? 7. Aí Deus falou para o irmão Branham: eu vou lhe dar um sinal eterno. Quantas letras tem seu nome? O Deus quis dizer para o irmão Branham que aquele nome ali dele já era eterno. Foi por isso que o profeta irmão Branham alcançou a estatura de um varão perfeito, porque ele já veio com o seu nome, o seu verdadeiro nome. O nome do irmão Branham era um sinal eterno. Vocês estão entendendo que tudo tem a ver com o nosso verdadeiro nome? Então, meus amigos, espero que vocês estejam entendendo que o preço que foi pago, o selo da redenção, porque nós estamos dentro desse livro para ser manifesto sobre esta terra. Adão veio e caiu, não pôde trazer nós sobre as nações. Então Deus fez um pacto com a linhagem, com um povo, que esse povo, judeus, eles são servos de Deus, não são filhos. Vocês entendam isso, que filho de Deus é a noiva de Cristo, a noiva que vai ser a palavra, essa noiva que será tirada das nações. Até o profeta fala que o povo judeu vão ser servos da noiva, mas os verdadeiros eleitos, filhos de Deus, da noiva de Cristo, são todos aqueles que foram chamados das nações. E, inclusive, quando foram chamados das nações, existem judeus, existem africanos, brasileiros, japoneses, de todo mundo dentro dessa noiva. Essa noiva é composta de todas as pessoas das nações. Mas para que nós fôssemos manifestos hoje aqui, foi preciso que o Senhor Jesus Cristo viesse nessa terra e foi sacrificado e venceu para abrir os livros, para abrir esses 7 selos. Vocês estão entendendo? Se ele não tivesse vindo aqui como cordeiro para ser sacrificado, para pagar o preço da redenção pelos nossos pecados, nós estávamos ainda presos nesses selos. Mas para que nós viéssemos sobre as nações, foi preciso que o cordeiro viesse abrir esse selo. E esses selos foram abertos. O primeiro selo foi aberto lá na era de Paulo. O cordeiro abriu o primeiro selo na era de Paulo. Vocês estão entendendo? Que o anticristo montou naquele cavalo branco denominacional, que enganou as pessoas com um falso evangelho através de credos e dogmas, que as pessoas estão seguindo até hoje. Aí o segundo selo foi aberto quando a igreja romana teve o poder de matar, e o mesmo cavaleiro só mudou do cavalo branco e montou no cavalo vermelho, que trouxe uma espada que matou uns aos outros. Foi quando a igreja romana teve o poder de matar, que matou 66 milhões de cristãos. E esse segundo selo vai voltar na tribulação, porque a igreja vai ter de novo o poder de matar as virgens nécias e os 144 mil judeus. Vocês estão vendo? Aquele cavaleiro do cavalo branco que enganou com falso evangelho está até hoje aí. Aquele primeiro selo, meus amigos, não foi lá, foi aberto na era de Paulo, mas até hoje esse cavaleiro aí do cavalo branco está enganando as pessoas aí com as falsas religiões, com os falsos credos, falsas doutrinas. E no segundo selo foi que a igreja de Roma teve o poder de matou 66 milhões de cristãos e vai voltar na tribulação. O terceiro selo foi quando a igreja de Roma criou as indulgências, criou um gasofilácio, que você colocasse no gasofilácio as moedas. Quando aquela moeda caísse no fundo do gasofilácio, que tinisse no fundo do gasofilácio, a alma do seu parente sair do purgatório. A igreja de Roma criou um purgatório para sugar o dinheiro das nações, e aquela moeda nunca tinha no fundo do gasofilácio, mas foi assim que foi pregado. Aí essa igreja de Roma, através desse cavalo preto das indulgências, e esse cavalo preto está até hoje nas denominações aí
pregando cura, milagre, vendendo cura, vendendo carnês. Inclusive muitos pastores dessa mensagem estão hoje enredados nesse evangelho do cavalo preto. Vocês estão entendendo? E o cavalo amarelo é quando o anticristo monta nesse cavalo amarelo, que será uma mesclagem de todas as religiões juntas. Essas religiões todas reunidas em uma coxa de retalho de pano de diversas cores. Que esse ecumenismo vai reunir todas as religiões em torno desse cavalo amarelo. Aí o profeta fala assim: espere até que possamos abrir essas pragas e esses 7 trovões aqui estão no lugar. Então, meus amigos, da tribulação vai estar todos os selos abertos. O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo, o sétimo selo, todos eles abertos. Porque o quarto selo ainda não está aberto para a humanidade. O quarto selo ainda não está aberto para a humanidade, porque o anticristo, Lúcifer, ele não desceu no capítulo 12 de Apocalipse e se encarnou no falso profeta. Ele não desceu. Então o quarto selo ainda não está aberto. A parte do quinto selo é quando a igreja vai ter o poder de matar os judeus e as virgens nessas, aquelas pessoas que não vão subir no arrebatamento, mas são santas, que são salvas, porque quando o arrebatamento se dá, que a noiva subir, quem é santo, santifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais, porque não vai haver mais sangue para limpar a humanidade. O cordeiro sai do trono. Quando o cordeiro sai do trono para buscar a sua noiva, que ele leva a sua noiva, já não existe mais sangue no expiatório. Aí para aquelas virgens nessas, elas já entram salvas na tribulação, porque elas são santas. É só que elas não tinham azeite, elas não tinham o Espírito Santo para subir, mas elas são santas. E as pessoas sujas vão se sujar mais ainda, porque não vai ter mais sangue para limpar, vão se sujar mais no pecado. Vocês estão entendendo? E esse quinto selo, que eu disse para vocês, vão matar as virgens nessas e os 144 mil judeus. E o sexto selo é a grande tribulação, quando o mundo inteiro vai convulsionar contra os seres humanos. O mundo vai sair de órbita e vai convulsionar. Vai ser dias que nunca vistos sobre essa terra, dias de grande tribulação. Vocês pensam aí o tanto de petróleo que os homens tiraram debaixo do sol, que jogaram com monóxido de carbono dentro da atmosfera que nós estamos vivendo aí. O mundo superaquecido. E esse mundo vai entrar em uma grande explosão. E Malaquias 4, o fogo de Malaquias 4 diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. E a natureza vai convulsionar contra os seres humanos. Isso é o sexto selo. E eles estão aí criando cavernas luxuosas debaixo do chão, mansões luxuosas, cavernas das sementes, porque eles sabem que esse mundo aqui vai pegar fogo. Mas no sexto selo, o Senhor Jesus Cristo, ele entra na fenda das rochas e destrói tudo aquilo lá, mata eles tudo. Porque a próxima civilização que vai vir são os seres imortais, seres que vão ter o corpo glorificado. Não será mais essa carne humana aqui, não vai ser mais esses seres humanos do qual vive sobre esta terra, mais não. Eles estão criando mansões luxuosas debaixo do chão, acreditando que eles vão se salvar, estar lá naquelas mansões. Criou uma caverna das sementes aí, para que depois que passar tudo isso, ele voltar a replantar a terra. Mas isso é uma grande ilusão, porque no sexto selo, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele se esconde na fenda das rochas, e fala: esconda-nos da ira do cordeiro. Vocês estão vendo que eles vão estar na fenda das rochas, dentro dessas mansões escondidas, mas o cordeiro, ele desce com grande ira para destruir todos os reis desta terra. Ele vai destruir carne de tribuno, de reis, desses governadores corruptos, desses presidentes corruptos, e vai jogar para as aves do céu comer. Assim diz Apocalipse. Então, meus amigos, então é isso, nós estávamos presos dentro desses selos. Se Jesus Cristo não tivesse vindo sobre esta terra para ser sacrificado, para pagar pelos nossos pecados, nós até hoje estávamos presos dentro desse selo. Mas graças a Deus, nós temos um vencedor. Jesus Cristo, ele veio a este mundo na mesma posição de Adão.
Aquilo que Adão não venceu, pois ele venceu. E ele tem o poder sobre o céu, sobre tudo, até sobre o inferno. Os demônios tremem quando o Senhor Jesus Cristo fala a palavra, porque ele sabe que uma palavra falada de Deus queima eles, destrói todos eles. Espero que vocês venham entender o poder da palavra falada. Vou contar uma experiência para terminar essa pregação, para você ver o que é a palavra de Deus. Olha, meus amigos, no mundo espiritual eu tive uma luta com um demônio terrível, e no mundo espiritual eu consegui vencer ele. Um demônio que jogava dardos. Quando ele jogou o dardo em mim, eu peguei e joguei nele, e ele falou assim: você me acertou. E ele pegou todos os dardos que estavam nele e se suicidou ele mesmo. Quando eu voltei, que eu deitei, e houve uma perseguição à noite. Quando eu ia dormir, um espírito queria me pegar. E eu parei, numa noite eu li o livro de Apocalipse todinho. Quando foi 4 horas da manhã, o Senhor falou assim: vai deitar, que não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer nada com você, pode deitar. Eu fui deitar, dormi tranquilo. Mas no outro dia, eu tinha um violão em cima do guarda-roupa, bateu na corda do violão, e chegou e ficou zunindo. Eu acordei assustado, a corda do violão estava zunindo. Aí, quando eu voltei a dormir, na minha madonna, um demônio apareceu. Quando o demônio apareceu, eu saí, segurei a mão nele. Quando eu segurei a mão nele, um anjo veio de trás com uma arma potente e deu um tiro no demônio. Quando o demônio caiu no chão, meus amigos, era um homem igual eu. Quando o anjo deu um tiro no demônio, que ele meteu a mão para me pegar, eu segurei na mão dele, que o anjo deu um tiro nele, que caiu no chão. O demônio, ele era um homem igual a mim. Aí o anjo veio, tirou minha mão do demônio, jogou no chão e eu caí lá. Por quê? Porque Deus deu a ordem a ele para não tocar mais em mim. Naquele dia que Deus falou assim: vai dormir, não vai acontecer mais nada com você. A ordem já foi dada, mas ele foi, insistiu, pois ele sabe que a palavra de Deus, você sabe quem são esses demônios que jogam dardo? É aquele demônio que leva a arenga de um irmão para outro, aquele demônio que joga dardo, que inflama um irmão contra o outro, através de fuxico, através de maledicência. Esses são os dados inflamáveis do inferno, que as pessoas ficam possessas por esses demônios inflamáveis e jogam dardo que fere o coração de um aos outros. E esse é um demônio terrível. Quando esse demônio se suicidou no mundo espiritual, pois o chefão dele veio. Pois é, meus amigos, e hoje o Senhor Jesus Cristo, ele é vencedor. Ele está sentado no trono de vencedor, e toda a ordenança, todo o poder está nas suas mãos. O Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra que criou todas as coisas. Basta uma palavra de Jesus Cristo, os mares se secariam, os rios se secariam, e todos os peixes morreriam em sua ilha. Basta uma palavra tua. Mas nós estamos aqui, meus amigos, no mundo, em um curso, que num dia nós teremos que partir deste mundo, porque nós não podemos ser eternos nesse corpo. Às vezes Deus tem te dado muito livramento que você nem percebe, por uma palavra que Ele deu lá em cima. E você está aí de pé, você venceu uma Covid. Muitas pessoas, muitos jovens morreram. Você venceu uma Covid porque Deus deu uma palavra para que você estivesse hoje aqui. E nós glorificamos a Deus por isso. Nós glorificamos a Deus por isso. Minha mãe está ali. Eu tive uma visão com minha mãe no futuro. E minha mãe pegou Covid e foi entubada. E minhas irmãs lá na porta da UPA, todas elas chorando, dizendo que minha mãe, por ser de idade, não ia suportar aquilo ali, que a minha mãe ia partir desse mundo. E eu cheguei lá, falei assim para ela: você fica tranquila que minha mãe não vai morrer não. Ah, não vai não. Por quê?
Deus me mostrou ela lá no futuro. Como é que ela vai morrer se Deus me mostrou ela lá no futuro? E hoje minha mãe está aqui, para a honra e glória do Senhor, porque através de uma visão, meus amigos, você pode, se Deus te dá uma visão do futuro, uma visão do futuro é o assim diz o Senhor. Amém. Vocês estão entendendo a capacidade? Porque Deus me mostrou, e eu também posso daquilo que Deus me mostrou. Eu falei, não vai acontecer nada, não vai não. Por isso, meus amigos, Jesus Cristo, Ele é esta palavra, e Jesus Cristo, Deus teve que fazer carne, para colocar o homem de novo na posição de Adão. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio pela via correta, Ele veio pela palavra. Se nós tivéssemos vindo pela palavra, Adão tivesse falado a palavra no ventre de Eva, nós seríamos imortais. Mas nós viemos pelo sexo, e tudo aquilo que vem do sexo é bom, por causa da perversão sexual. Que isso aí em outra pregação que eu vou fazer, falar um pouco a respeito da semente da serpente. Tem gente neste mundo aqui que é joio, tem gente nesse mundo que é filho do maligno, que o nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Então, meus amigos, que Deus possa abençoar todos vocês, que a glória de Deus é manifesta no meio de teus filhos. Amém. Olha, vocês têm que ter capacidade de ver o que é divino, ter capacidade do que as pessoas estão falando, se aquelas pessoas são divinas, se Deus habita naquela pessoa. Quando o Senhor Jesus Cristo, uma pessoa chegava para o Senhor Jesus Cristo e pedia para que Ele o curasse, Ele falava assim: vá, a tua fé te salvou. Ele podia dizer assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por que tua fé te salvou? Porque aquela pessoa teve fé para ver que Jesus Cristo não era uma simples pessoa, que Jesus Cristo Ele era divino. Vocês estão entendendo? E Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Vocês só têm que ter capacidade de ver Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo hoje, meus amigos. Aonde é que está Jesus Cristo hoje? Jesus Cristo hoje está no quintuple de Efésios. Deus deu um para mestre, apóstolo, pastores, evangelistas e apóstolos. Esse é o quintuple de Efésios. É onde Deus disse que Ele estaria. E o sétimo selo, o profeta fala assim: uma estrela explode aqui. Quando você vai lá na carta das eras, o que é estrela? Estrelas são mensageiros. Estrelas na Bíblia são mensageiros. O profeta fala: uma estrela explode aqui e solta 5 estrelas. E mais uma estrela explode aqui e solta mais 5 estrelas. Então, meus amigos, isso é o que é dentro desse sétimo selo existem muitas estrelas. Que vocês ficam aí dizendo: nós estamos vendo a fita, só existe irmão Branda, irmão Branda fez tudo. Meus amigos, não creio nisso não. O profeta fala que essas estrelas se apagam gradualmente. Isso é que é o sétimo selo. Deus está aqui. Deus hoje, Ele é esses mensageiros que estão dentro desse sétimo selo, essas estrelas. Muitos desses mensageiros já partiram, muitos ainda. Vocês sabem que existem pessoas dentro dessa mensagem que foi subsaliente. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, por ter nos libertado, Senhor. Nós estávamos dentro desse selo, e o Senhor rompeu o selo para manifestar os teus filhos em carne humana na terra. E graças te dou por tudo, Senhor, que aqueles que vão ouvir essa pregação venham entender, Senhor, o que o Senhor tem uma linhagem, e essa linhagem é tipificada em Abraão. Abraão foi aquele homem que desfez de tudo para seguir ao Senhor à risca, pois todos aqueles que vão subir no arrebatamento são aqueles que vão seguir o Senhor à risca. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém.